TPS 2008, questão 61. A tabela a seguir apresenta dados em unidades monetárias do país alfa em determinado ano. Natureza: gastos das famílias, valor 250 unidades monetárias. Gastos correntes do governo, 100. Poupança bruta doméstica, 120. Variação de estoques, 10. As transações do país alfa com o resto do mundo, nesse mesmo ano, são mostradas na tabela seguinte. Exportações de bens e serviços, 20. Importações de bens e serviços, 40. Remessas financeiras de imigrantes a seus familiares residentes no país alfa, 5. Pagamento de salários a não residentes por empresas do país alfa, 10. Com base nessa situação hipotética, julgue certo ou errado os itens que se seguem. 1. As poupanças dos residentes no país alfa foram capazes de financiar todo o investimento realizado por este país no ano considerado. Para que a gente saiba se as poupanças dos residentes do tal do país alfa foram capazes de financiar o investimento, nós precisamos saber com segurança qual foi o investimento total realizado nesse país. E a partir da identidade investimento igual a poupança, nós vamos ter que o investimento total ele é pago, pelas poupanças, por todas as poupanças, tanto aquelas privadas, aquelas feitas pelos residentes do país alfa, quanto pela poupança do governo, quanto pela poupança externa, tá? Então aqui nós vamos precisar calcular a poupança externa para chegar no valor do investimento, ainda que a questão esteja te perguntando se a poupança interna foi suficiente para cobrir todo o investimento. Como que a resposta poderia estar verdadeira? Bom, ela estaria verdadeira desde que a poupança externa fosse zero, Daí nós teríamos então um investimento sendo totalmente pago pela poupança interna. Vamos calcular então a poupança externa e verificar se isso acontece ou não. Poupança externa é igual M menos X, importações menos exportações, mais receita líquida enviada ao exterior menos transferências. Todos esses dados estão presentes na questão, então podemos substituir. Poupança externa é igual 40 menos 20, mais 10 menos 5. Poupança externa, portanto, é igual a 25. Só pelo fato de existir poupança externa e essa ser positiva, isso já implica que as poupanças dos residentes do país alfa não foram suficientes para cobrir todo o investimento. Mas vamos dar continuidade, já que esses dados serão úteis mais para frente, vamos calcular o valor do investimento total. O investimento total vai ser igual à poupança total, sendo que o investimento total será igual à poupança doméstica mais a poupança externa. Temos então 120 da poupança doméstica mais os 25 da poupança externa. O investimento total é igual a 145. Sendo a poupança bruta do país igual a 120 e o investimento total 145, nós concluímos o quê? Que as poupanças dos residentes do país alfa não foram capazes de financiar o investimento realizado, como já tínhamos visto anteriormente. Item está errado. Item 2. No ano considerado, a renda nacional de alfa foi superior à renda interna bruta desse país. Por meio da identidade contábil básica, renda é igual a produto, que é igual a dispêndio, nós sabemos que renda nacional bruta e produto nacional bruto vão ter valores iguais, assim como produto interno bruto e renda interna bruta também. Assim, podemos então calcular o PIB, e pelos dados que nos são dados na questão, podemos fazer o PIB pela ótica do dispêndio, que seria consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações menos importações. Então, o PIB vai ser 250 mais 145 mais 100 mais 20 menos 40. O PIB, portanto, é 475, que equivale à renda interna bruta. Algo muito importante sobre a nomenclatura desses agregados é que quando a questão falar somente PIB, você sabe que ela se refere a PIB a preços de mercado, tá? Quando a questão falar tão somente renda nacional, ela se refere à renda nacional líquida a custo de fatores. Se você tiver isso em mente, com certeza algumas questões não vão pegar você. O item aqui fala só renda nacional, então nós temos que calcular a renda nacional líquida a custo de fatores.
Vamos nos lembrar, ainda que a questão não vai precisar desses detalhes, mas vamos nos lembrar como eu faria essa transformação de PIB a preços de mercado, ou de RIB a preços de mercado, renda interna bruta, para renda nacional líquida, ou renda nacional, a custo de fatores. Primeiro, de bruto para líquido, eu descontaria a depreciação, mas o item, a questão não nos traz valor de depreciação. Então, não teremos diferença aí entre bruto e líquido. Segunda coisa seria de preços de mercado para custo de fatores, descontaríamos os impostos indiretos e acrescentaríamos os subsídios. Também esses valores não são encontrados na questão. E por último, nós temos de interno para nacional, onde nós temos que descontar a renda líquida recebida do exterior, ok? Então, nós temos aqui, já considerando que não há valores de subsídios, depreciação e impostos indiretos, que a renda nacional será igual ao PIB ou ao RIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Nós vimos que foi enviado 10. Ali na tabelinha dizia pagamento de salários a não residentes por empresas do país alfa. Se é um pagamento, é uma receita enviada ao exterior. Então, nós temos que a renda nacional será 475 menos 10, portanto, 465. Assim, a renda interna bruta, 475, é que foi superior à renda nacional de alfa de 465. O item, portanto, está errado.